Cruzeiro comprova aquilo que a gente fala dele, que tem um time titular de igual para igual com os melhores do Brasil, mas não tem tanto elenco, inferior como Flamengo e Palmeiras. Time titular, beleza, mas quando ele tem que mexer no time, ele cai mais do que Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro não fez um jogo ruim. É que o Ceará foi superior nas suas estratégias. Conseguiu os gols, teve a tranquilidade, como o Losetti falou, de se defender bem, de ter a possibilidade de fazer o gol e fez, e depois conseguiu manter um nível de competitividade muito grande. Pô, o Cruzeiro no final do jogo tá com 5 atacantes. E mesmo assim o Ceará não conseguiu. Pra você ver o que é o Campeonato Brasileiro. O Ceará vem de 3 derrotas. 2 em casa. Exato. Aí visita o líder, invicto no seu estádio, e aí acontece que o Campeonato Brasileiro é assim, cara. Agora, afinal de contas, ontem foi um bom trabalho, a aplicação e o cuidado do Ceará? Ou foi desdém, falta de atenção e um certo relaxamento do Cruzeiro? Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro, boa tarde. Boa tarde, HG, aos demais do estúdio, a quem nos assiste. Desdém, não entendo dessa forma, que o Cruzeiro desdenhou o adversário. Mas ficou provado para o Cruzeiro que ele precisa de conseguir concentração. Quando o Lucas Silva fala a respeito de desatenção, geralmente quando você não está no nível de concentração adequado, você acaba por ser desatento. O Cruzeiro sai à frente contra o Ceará, um gol aos 4 minutos. Para mim, é falha do goleiro, mas mérito da pressão do Caio Jorge. Inclusive, contra o Bahia, quando o Cruzeiro vence por 3-0, o Caio Jorge acaba sofrendo um pênalti do goleiro também, de uma pressão aplicada da mesma forma. Ali o Cruzeiro abre o placar, o Cruzeiro cria várias possibilidades de ampliar esse placar. Aos 13 minutos, com o próprio Eduardo, num cruzamento do Matheus Pereira, que o goleiro do Ceará faz uma boa defesa. Aos 16 e aos 30 minutos vem o gol anulado corretamente, a bola bate na mão direita do Wanderson. Gol marcado pelo Eduardo. Dali por diante, o Cruzeiro ele não gasta o tempo com a bola nos pés e começa a errar. Inclusive, o primeiro gol do Ceará sai através de um erro, de uma desatenção falada pelo Lucas Silva, do Fagner na saída de bola. O Lourenço pega essa bola, o jogador do Ceará, chuta, o Cássio faz uma boa defesa para escanteio. Na cobrança do escanteio, o Galeano cabeceia livre, o Lucas Silva está distante dele e então o Ceará acaba empatando o jogo. E no segundo tempo, eu até discordo do Jardim, ele diz que o Ceará vem para o jogo no segundo tempo. Eu acho que o Ceará não mudou a sua estratégia em momento algum da partida. O Cruzeiro, através de erros que cometeu, oferecendo a bola, como no segundo gol, há quanto tempo a gente não viu o Cruzeiro desorganizado, voltando, correndo para trás? É um escanteio do Cruzeiro, mal cobrado, o rebate, o Ceará rebate essa bola da defesa, e então o jogador vai conduzindo a bola, não há aquela famosa falta técnica, o Ceará faz 2-1. O Cruzeiro não teve ideias, a turma que veio do banco não conseguiu ajudar, nenhum deles. Aí eu tiro até o Matheus Henrique, que estava voltando depois de mais de 110 dias sem jogar futebol. O Gabigol não ajudou, o Bolassi, o Marquinhos também não. O Cruzeiro conhece a sua primeira derrota em casa contra um adversário, que uma equipe que está brigando por Libertadores, o objetivo principal do Cruzeiro, não poderia perder, mas é parte do futebol. Mérito do Ceará, que teve resiliência e acabou conseguindo fazer com que o seu planejamento de jogo fosse o suficiente. Mas repito, para mim o Cruzeiro foi desatento, e a maior lição do jogo de ontem: não pode se marcar um adversário menos em detrimento da qualidade dele. A atenção, o que levou o Cruzeiro a 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates, foi o time jogar 100% com atenção, HG. E o Ceará não acadelou. Não acadelou. Nessa aí eu tô com o Jardim. E você, Thiagueira? 100% com o Thiago Valu e 100% contra você, o Jardim. Eu acho que o Ceará, ele não se apresentou em momento algum. Para, Thiago, olha os lances na tela lá. Ele jogou na velocidade, no contra-ataque, se aproveitando das jogadas do Cruzeiro. Então eu discordo veementemente do senhor e do senhor Leonardo Jardim. Até porque vocês não são seres intocáveis. Por melhores que sejam como profissionais,
não são seres Não somos intocáveis e infalíveis, cometem claro, erros claro. também. Claro. Nessa, vocês dois, Inclusive com que você, como você está Everton cometendo Guimarães agora e o Valu e o cometeu Leonardo há Jardim Não, não estão cometi. equivocados. Nós só assistimos jogos diferentes e tá tudo bem. Nós tivemos leituras diferentes do jogo. Como é que você fala que não foi pro jogo, cara? Não foi, Fez HG. 3 gols Não do foi, Cruzeiro, um HG. anulado, Não foi, sem falar HG. os perigos que O levou. Cruzeiro também Olha fez os gol lances lá. esfregando O Cruzeiro na sua chegou a cara. fazer, Olha o os Cruzeiro lances aí chegou a esfregando na fazer sua gol. cara. Para. O Cruzeiro teve muito mais oportunidade, ficou muito mais com a bola. Só isso é número. Só um detalhe, o Cruzeiro E o precisa Cruzeiro? de entender que não vai conseguir fazer 2, 3, 4 gols, como fez no Grêmio, fez também no Sport, fez no Juventude. Ontem, por conta até do cansaço da equipe, faz 1-0, descansa com a bola nos pés, obriga o adversário a mudar a sua estratégia, que o Ceará não mudou sua estratégia em momento algum. E dessa forma, pode ser que o jogo termine 1-0. O Palmeiras, na mesma rodada, ganhou do Grêmio, que o Cruzeiro fez 4-1 aqui, por 1-0. E diante disso, eu vou até discordar do Valu numa situação. Olha! Que, pra mim, o grande problema hoje é a falta de opção que o Jardim tem em relação ao ataque. Eu acho que hoje o Jardim precisa de dois Você não pontas. discorda, porque eu acho a mesma coisa que você. Não, mas é que você Mas ontem acredita a que ele- derrota então, não foi por isso. Eu acredito que esse é o principal motivo. Aí é o porque resultadismo. Pra mim, né? esse é o Tudo bem, principal tá bom. motivo. É o resultado O Cruzeiro precisa de dois Porque eu caras não que questiono. consigam Isso manter eu tenho certeza. a qualidade do Não, Christian e do Wanderson. Não, eu acho que o Cruzeiro precisa de caras que possam até oferecer. Um deles precisa até de oferecer mais. Seria legal, seria importante, mas hoje, com o time encaixado, se o Cruzeiro consegue dois caras que mantenham o que eles fazem, honestamente, eu consigo ver o Cruzeiro... Ô, Ti, mas aí nível não tá seria, melhor. boa tarde pra todo mundo, não seria um pouco de incoerência da nossa parte, não? Mas eu não Porque- sou coerente, eu aprendi isso com o HG. Não, então vamos também vamos não sou, não. vamos pro Pode eximir, bate-papo, não. vamos pra resenha. Porque seria um pouco de incoerência com tudo que a gente fala. A gente destaca tanto a equipe do Cruzeiro, o seu coletivo, a capacidade que já existiu em algumas rodadas para trás agora mesmo, quando o Cruzeiro perdeu jogadores importantes e outros supriram a altura. Aí a gente pegar somente um recorte do jogo de ontem e tratar como se tudo foi muito ruim. Eu prefiro analisar também, é claro que o Cruzeiro poderia ter feito uma partida melhor, eu acho que o Cruzeiro, concordo com o Valu, que poderia ter segurado um pouco mais. Não, o Cruzeiro com 30 minutos poderia sim ter feito 2 gols da equipe do Ceará, não seria absurdo nenhum, eu acho que esse jogo todo mundo viu. Todo mundo assistiu esse mesmo jogo, que com 30 minutos Sei, viu, Elton? o Cruzeiro Sei. poderia ter feito 2-0 na equipe do Ceará e não seria problema nenhum. Mas eu acho que uma coisa que eu martelei na semana passada e eu vou voltar a martelar agora, e eu creio que o Leonardo Jardim já tem notado essa diferença na questão física. Eu acho que o time, fisicamente, tem perdido no último terço, na E é última normal, parte do voltou campo. agora. Na última parte Depois da parada. na última parte. Perdeu isso contra o Corinthians. Eu acho que o Corinthians pressionar o Cruzeiro só aconteceu porque fisicamente o Cruzeiro caiu, porque senão não aconteceria da forma que aconteceu lá na arena. Ah, soberbo. Eu não vi essa pressão. E agora, no jogo contra a equipe do Ceará, eu acho que alguns jogadores sentiram. E é natural, gente. Eu vejo como futebol. Eu também enxergo pela ótica que o Ceará fez um grande jogo. Na sua limitação técnica e tática, ele fez um grande jogo. Então eu também gosto de olhar para o adversário e bater palma para ele. Falar assim, Ceará, partidaça que vocês fizeram. Mas é ruim, é um resultado negativo, mas e se acontecer? O Cruzeiro vinha de 12 rodadas quando perdeu a última vez no Campeonato Brasileiro, que foi lá no dia 20 de abril. Gente, o Cruzeiro tinha perdido dia 20 de abril para o Bragantino e voltou a perder agora. Isso ia acontecer. Juntar os cacos, falar como o Lucas Silva falou, bola pra frente e vida que segue, já pensar na Copa do Brasil e também no próximo adversário no Brasileiro, que é o Botafogo. Passou e algo que a gente frisou muito no final do jogo, que essa derrota não vai desabalar nossa confiança, nossa sequência e que a gente já vai vir forte aqui na quarta-feira. O galante doutor Elton já falou. E aí eu preciso que você comente sobre isso agora. Questão física. Questão física ou desatenção. E outra coisa, quem gerencia os minutos do jogador? Eles não falam que é o técnico. Então o técnico está errando. Boa tarde a O todos. Lucas Silva aí. saiu aos 21 do segundo tempo, no jogo contra o Juventude, domingo passado. Não sei se você acompanhou, assim. Boa tarde a todos, pessoal de Isso é casa. irônico não, rapaz. Eu semana passada falei aqui, eu acho que o Cruzeiro tem que se preocupar ainda em reforçar o elenco. Por quê? Porque hoje o elenco do Cruzeiro funciona com várias peças, é um mecanismo. Mas se você tirar uma peça ou outra, a gente pode sentir alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu acho que o Christian faz falta.
nesse mecanismo. Faz falta ontem. Né? Mas é questão física ou desatenção? Não, pode também ser Você tá desatenção. pipocando, Sabe galera? qual que pode ser o ponto? Pode ser o ponto? Você jogar contra o Ceará dentro de casa com o Mineirão lotado achando que você já vai ganhar. Que eu sou bêbado. Não. Sou bêbado. Pode Isso haver um não, relaxamento, isso não, pode haver um isso não. relaxamento. O que Vocês você tá tentando olha o que eu estou implementar falando. não existe. Vocês falaram, Olha o que eu deixa ele estou falar, falando. pô. O É, que eu você falei, tá eu tentando estou... é um debate. É um Você debate. Peraí, eu mas estou falando ele te ouviu, implementar, você não tá existe. ouvindo ele, Valor. Mas é debate, a gente Não é tem um que falar debate. Eu mesmo. estou falando Não a debate. palavra pode, Não tem. linkando Pode, algumas não coisas, tem. e nós podemos debater sobre se vários joga, assuntos. Né? Ó, A torcida muito do fácil, Cruzeiro tava foi com ontem, saudade do você viu o Cruzeiro, Cruzeiro acabou. empatar com É o o Ceará? oportunismo Não do foi. resultadismo. Ela foi ver o Cruzeiro Não, ganhar, vem todo com mundo essa. sabia que ia É ganhar. o oportunismo Vem com do É um essa. resultado que a gente Casa como é você título falou lá na normal. rádio hoje. Perder tá pro Ceará em casa, o líder do campeonato. Não, pra Não, mim não, foi uma zebra, Pra mim foi uma zebraça, total. Então é aquela coisa, cara. O Cruzeiro é o time a ser batido, todo mundo vai chegar aqui, vai querer fazer algo mais. O Cruzeiro também vai ter que tentar ter mais atenção, porque ele pode ser surpreendido. Só que tem um detalhe. Antes do jogo acontecer, na semana passada, foi tema de discussão aqui, inclusive na Liga do Milhão no sábado, a discussão foi a seguinte: o Cruzeiro se sente mais incomodado quando há o contraveneno, quando um time joga fechado de forma reativa. E aí ontem o Cruzeiro não se sentiu tão confortável, tomou 3 gols. 3 gols. Isso não condiz com a campanha do Cruzeiro. Mas quem tá dizendo que condiz? Não, só pra deixar bem claro, isso que você tá falando não condiz com a campanha do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro já enfrentou times que jogam fechado e foi capaz... ganhou o jogo. Isso, dentro e fora de E casa. ganhou o jogo, Pois é, então entendeu? não condiz. Então, se você me seguisse lá no Instagram, você vê que eu falei isso lá, porque aqui a gente tem menos tempo. Eu falei isso lá. Tá ruim pro adversário do Cruzeiro, porque se vem dar espaço, o Cruzeiro ganha o jogo, e se vem e se fecha, o Cruzeiro vai tocando a bola pacientemente, espera o momento, abre o espaço e ganha o jogo. Só que ontem não ganhou. E o Léo Jardim explicou, mas a turma tá querendo negar. Não, é muito raso essa coisa de dizer assim... então vai reclamar do Léo Jardim. É raso o que o Léo Jardim falou, né? Não, eu acho que é muito raso o que o Breno O que o falou. Léo Jardim falou. Não, o que o Breno falou... Mas você pra mim, agora é foi sommelier de palavra- comentários? Não, eu tenho o Mas a direito gente de pode ter a minha discutir os própria comentários opinião, aqui. né? É porque, Você não deixou ele falar. É porque perdeu... Ah, será que não entrou menos... É porque é o Ceará... É por conta... Não, mas você falou de Você falou que concentração foi na TV. desatento. Você falou de concentração na rádio. Falou Cara, mesmo. concentração não quer dizer... Mas eu não linkei com o Ceará, Thiago. Eu não linkei com o Ceará. Ah, mas o eu seu tô adversário pegando é o uma Ceará, sequência... Tá, aí o Cruzeiro jogou contra o Juventude semana passada e foi concentrado. Vocês estão querendo dizer que é com relação ao Ceará. Isso é uma fala... Vocês não, Breno. Pois é, isso é uma fala que pertence a vocês. Ninguém tá falando aqui que o Cruzeiro perdeu o jogo em 2 lances em que a bola era do domínio do Cruzeiro. Ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando. O Elton tá falando que o Ceará fez um grande jogo. Tá, eu respeito, mas eu discordo também. Que isso? Um grande Você jogo. tá discordando de todo um grande mundo. jogo. O Ceará veio aqui, amassou o Cruzeiro em campo. Não, foi não, incrível. não precisa- Não, se você Não, disser... o Valor não precisa Estratégia, né? amassar, eu não não precisa sou obrigado amassar a pra- concordar. Cara, tá? você- Eu acho que o Ceará Cara, teve a estratégia dele vencedora. Então, grande jogo. Não, isso não. Grande Cara, foi um jogo é grande outra jogo. coisa. O Grande sistema jogo pra mim é quando o defensivo. Cruzeiro coloca 4-1 no Grêmio. Isso Cara, é um grande- não, mas vem cá, o é o meu Ce- conceito. Vamos pensar, o o meu Ceará, conceito é diferente Valuzão. do seu. Cara, é o Ceará Tudo vindo, bem, Elton, enfrentando mas eu não sou 52 obrigado mil a cruzeirenses. achar- Eu líder não brasileiro. vou, eu não Eu vou não tratar sou como obrigado grande, a achar grande que o resultado. time que teve a sua estratégia vencedora e não fez um grande jogo, fez um grande jogo porque venceu. Eu não sou obrigado, Não, desculpa. Cara, o Ceará ontem você pode destacar alguns nomes de jogadores que fizeram uma ótima partida. E, gente, eu estou valorizando a vitória e não estou querendo mascarar a derrota do Cruzeiro. Eu não estou fazendo isso, não. Eu estou falando que o Ceará fez um grande jogo, o Cruzeiro apresentou alguns problemas que podem ser melhorados, mas eu acho importante valorizar também quem está do outro lado. Diferentemente de um zagueiro do Cruzeiro, o Fabrício Bruno, eu valorizo muito a história do Ceará e eu não vou inferiorizar ele de hora nenhuma. Então, parabéns Por ao que você tá Ceará, falando fez isso? uma grande partida. Eu achei tolo a ação, isso é do Fabrício provocação de Bruno. jogo, né? Achei tolo, Isso é achei provocação tolo. que a gente vê todo dia, Então né? que fale do jogador, não fale olhe onde você tá. Ah, não, Quando pelo fala amor de onde Deus, você irmão. tá, onde Nossa, você irmão. tá inferiorizando o Ceará, que tem uma grande torcida, Pelo amor de uma Deus, grande irmão. história. Ei. Então, Fabrício Bruno, mais respeito com as instituições. Nossa, Você que pode bobagem, entrar num El. atrito Tá com bom. o Pedro Raul, com quem for, você entra com atrito. Agora, achei feio, e eu, Elton, achei feio. E a gente tá discordando de você, desrespeitoso. irmão. Beleza, vida que segue. Não tem nada a ver isso. Ceará- O que eu tinha falado não tem nada a ver. Depois de você achar que o Ceará
matou o Cruzeiro Não, no ninguém Mineirão. falou matou. Não, achou ele. Acho que o Ceará fez um grande jogo. O que o Eltinho tá falando hoje Veja não tem bem, nada a ver, vamos lá, cara. vamos lá. O Tá gaguejando por valor quê? está muito mal. E eu, O valor tá imagina, mal. O valor tá mal. Tá Nesse mal, caso tá aqui, mal. pra ele. O valor que é um Eu sujeito. discordo o dele valor uma que- coisa. O valor que naturalmente é um sujeito muito equilibrado, coerente. Hoje ele tá mal. Sabe por quê? Hoje ele está desdenhando de uma estratégia que funcionou e muito bem, de um adversário que é muito inferior, que veio ao estádio lotado, 52 mil torcedores. É que lotado antes no velho Mineirão era 90, né? Agora 100, agora depois de 50 e tá lotado. Mas enfim, isso é outra história. Agora, os caras vieram, fizeram um grande jogo, a estratégia funcionou, os caras fizeram 3 gols no Cruzeiro, aquilo foi anulado, mas os caras fizeram 3 gols. Aí vem dizer que isso não Vocês estão tem... contando gol anulado agora também, cara, que pra validar não a dá sua pra privilegiar. tese. O Você bom tá é contando o gol bom anulado pra trabalho validar do a sua Léo tese. Você Condé. tá ficando Não louco dá. isso. Vocês Se vão contar desdenhar. gol anulado, tem gol anulado do Cruzeiro também. feijoada com maionese. Vocês estão ficando a completamente soberba precede a loucos. queda. Calma. Ah, Esse você acha que o negócio Cruzeiro vai cair de Toda vez rendimento, que o é isso? Cruzeiro empatar ou perder, o Cruzeiro perdeu pra ele mesmo. Mas empatou ontem pra ele foi, mesmo. mas ontem foi. Coisa nenhuma. Ontem O foi. Léo Jardim Vocês estão ensinou pra inventando um vocês. jogaço O do Léo Ceará que não Jardim- existiu. o Léo Jardim Vocês estão na falando do coletiva Ceará fazendo um tentou jogaço que ensinar não pros existiu, soberbos cara. aqui. Pelo amor de O Deus. Léo Jardim, O Léo na foi humildade. polido, Léo educado na Jardim, coletiva. Parabéns. Ele não ia chegar lá e falar a Foi com verdade. cuidado Ele não na ia chegar lá e coletiva, falar a verdade, que a tentou verdade ensinar é, pros caras o aqui, Cruzeiro mas não perdeu pra conseguiu. ele mesmo. Mas não conseguiu, Para com sabe por isso. quê? A O Cruzeiro soberba perdeu assiste pra ele a esses mesmo caras ontem. aqui. Vocês A estão soberba. viajando, Você vocês tá estão certo, viajando. Léo Jardim. O Aliás, Cruzeiro você erra perdeu muito pra pouco. ele mesmo. Você erra Pra só- ele você erra mesmo. muito pouco. Você erra no Para preço com do vinho, isso, vinho é irmão. caro. 349 é caro. Vocês Só estão no preço ficando do vinho. loucos, vocês estão Você, ficando Léo loucos. Jardim, você deu uma aula de humildade e eles não aprenderam Porque é nada óbvio com que ele ia você. fazer isso na Exato. coletiva, você Léo queria que ele Condé, chegasse lá e você falasse ainda o tá quê? vendo a gente agora, Perdemos Léo pra Condé. nós mesmos? Parabéns, Léo Condé. A Pelo sua amor de estratégia Deus, foi HG. brilhante. Você fez Você tá sim um começando a grande contar jogo gol anulado. e você venceu, Gol Léo anulado. Condé. Pra Presta vencer atenção, argumento e você debate. venceu Ficou louco. de forma Vocês ficaram loucos. indiscutível o líder do Campeonato Brasileiro. Indiscutível. Sua vitória, Para Léo com Condé, isso. foi imensa. Para a com vitória do isso. Vozão foi imensa. Para com isso. É, Você tá contando é, gol anulado. é. Você tá contando não gol vem anulado. não, meu irmão. No Líder seu é o placar Flamengo. fica 3. Eu falei que Ah, fez, para não, com não, isso, eu irmão. falei que os Que caras fizeram loucura. 3. O Cruzeiro fez 2, então. É isso. Que loucura, sim, HG. Sim, Não, ó, e no final das não existe contas, gol anulado. e no final Não das existe contas, contar gol anulado. Foi 1 a 0. Foi 2 a 1, Foi, irmão. porque antes do jogo eu não imaginava, mas não imaginava mesmo, que esse time que ganhou de Flamengo, que ganhou de Palmeiras, ganhou de Bahia e tal, que esse time ia chegar aqui e perder pro Ceará. Ah, então você está desde antes do jogo, eu posso pensar a projeção, mas quando a bola rola, a estratégia dos caras funciona. Os caras vêm aqui e ganham com a autoridade do Cruzeiro. Aí, ó, desenha ali, ó. Fica desdenhando, não só da opinião alheia. Você começou a assistir o jogo a partir dos 40 minutos do primeiro tempo? Só de curiosidade. Hoje o Valu hoje desdenhou do posicionamento do Elton, que é advogado dele. desdenhei. Como é que um cliente desdenha do posicionamento de um advogado? Discordar não é desdenhar. Isso é um absurdo. Discordar não Isso é um absurdo. desdenhar. Só pra Falta deixar bem humildade claro. a vocês dois. Não tem nada disso, não. Que vocês Não tem estejam nada disso. mostrando Hoje você tá a completamente soberba, perdido. abrindo Você tá a semana. contando gol anulado. Eu acho Eu que nunca tinha que vi mudar isso. aqui. Ô, Vitor. Na Vitor, próxima- gol anulado. Na Bruno, próxima olha você- só, os soberbos da bola. Na próxima- Os Para soberbos com da isso. bola. O Cruzeiro Soberbos ontem da não bola. perdeu pra Ó, ele mesmo. Você acha que Breno não? Galante, Tô te cuidadoso. perguntando, irmão. O Elton Não vai me Novaes responder? falou do jogo, falou O do Cruzeiro resultado não do perdeu Ceará. pra ele mesmo. O Elton destacou a questão do Fabrício Bruno. Ó, Ele fez alterou uma o jogo, avaliação isso aqui. foi isso que alterou Então, o jogo. Onde você tá o quê, irmão? O Ceará é um time, Quantos um time jogadores já fizeram representativo isso? e tal. Mas aí quando é contra o jogador do Cruzeiro, os caras ficam bravos. Mas quando é a favor, alguém do Cruzeiro que faz, não, tá certo, é assim mesmo, é provocação de jogo. O Elton fez observação. Mas é do jogo, ponto irmão. ele. Vocês precisam respeitar Isso é o do colega. futebol. Ele é advogado do Isso Valu, acontece cacete. desde que o Deixa eu dar um futebol é recado Não aqui precisa de importante. advogado. Vocês estão mal hoje, hein, vocês dois? Muito mal. Apesar da virada negativa para o Ceará, a torcida do Cruzeiro viveu um momento significativo neste domingo no Mineirão, o retorno de Matheus Henrique aos campos. Após se recuperar de uma lesão e de uma cirurgia no joelho direito, o meio-campista voltou a jogar oficialmente após quase 4 meses. O jogador, que veste a camisa 8, entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, substituindo Lucas Silva, já com o marcador em 2-1. Em suas redes sociais, ele expressou sua emoção após a recuperação, compartilhando fotos do processo e agradecendo ao Departamento de Saúde e Performance do clube, que passou por reformas recentes. Depois de 110 dias repletos de desafios, dores, fisioterapia, lágrimas contidas e orações silenciosas, posso afirmar que valeu a pena.
Este retorno traz consigo dor, fé, superação e um imenso orgulho. Orgulho de vestir esta camisa e de nunca ter desistido. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado, escreveu. Quero agradecer especialmente a Deus, que me deu forças nos momentos de fraqueza. Também a minha esposa e minha família, que foram meu suporte e motivação nos dias mais difíceis. Sou grato ao departamento médico do Cruzeiro, que cuidou de mim com dedicação em cada fase da recuperação, e aos meus companheiros que me motivaram e sempre me lembraram que voltaria mais forte, acrescentou. Matheus Henrique, de 27 anos, sofreu a lesão no dia 9 de abril durante uma partida contra o Mushuk Runa no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, onde machucou o menisco lateral do joelho direito e necessitou de cirurgia. Contratado em junho de 2024 junto ao Sassuolo da Itália, o jogador paulista rapidamente se tornou titular da equipe. Em 2025, participou de 14 jogos e marcou um gol. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!